O livro de Provérbios é um mapa de sabedoria prática, nascido da experiência e da inspiração de Deus para orientar decisões, atitudes, prioridades e relacionamentos. Nele, aprendemos que a vida não é conduzida apenas por desejos ou impulsos, mas por princípios que moldam o caráter e protegem o coração. Ao longo deste estudo, vamos extrair chaves que cabem no dia a dia, desde pequenas escolhas até os dilemas que exigem coragem e discernimento. A proposta é simples: abrir a mente e o coração para permitir que a palavra ilumine caminhos, reforme hábitos e reeduque reações. Se você tem buscado direção, clareza e firmeza, este é o momento de ouvir, refletir e aplicar. Não se trata de acumular frases bonitas, e sim de acolher verdades que transformam. Por isso, começamos reconhecendo o fundamento da sabedoria bíblica e construindo passo a passo uma resposta madura aos desafios do cotidiano. Primeira lição: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temor, aqui, não é pavor, e sim reverência humilde, consciência da santidade de Deus e do seu olhar sobre tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Temer ao Senhor significa deixar que Ele seja a referência última, o critério que define o que é certo, nobre e útil. No cotidiano, essa postura se traduz em escolhas que priorizam a vontade de Deus, ainda que haja atalhos mais fáceis ou sedutores. Foi assim com José no Egito. Diante da tentação, decidiu honrar a Deus, preferindo perder vantagens imediatas para preservar a integridade. Mais tarde, a fidelidade abriu portas que a esperteza jamais abriria. Aplicação prática: antes de compromissos, negócios, parcerias e palavras definitivas, pergunte se isso honra o Senhor. Se a resposta for não, o caminho não vale o preço. Segunda lição: ouça a instrução e não despreze a correção. Provérbios 1:8 chama o filho a ouvir a instrução do pai e a não abandonar o ensino da mãe. A sabedoria floresce em quem aceita limites, aprende com os erros e considera o conselho de quem já caminhou mais. A recusa à correção costuma vir da vaidade, do orgulho ferido e da impaciência. Roboão ilustra essa escolha desastrosa. Rejeitou o conselho dos anciãos e ouviu apenas jovens da sua roda, perdendo a unidade do reino. O contraste aparece em Moisés, que soube ouvir Jetro e reorganizar o povo para servir melhor. Aplicação prática: crie um ambiente interno de humildade, onde ouvir não signifique humilhação, mas oportunidade. Procure mentores, leia com atenção, ore antes de decidir. Use um caderno para registrar conselhos e revisite essas notas quando a emoção do momento tentar gritar mais alto que a razão guiada por Deus. Terceira lição: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3:5-6 orienta a confiar no Senhor de todo o coração, a não se apoiar no próprio entendimento e a reconhecê-lo em todos os caminhos, com a promessa de ver as veredas endireitadas. Confiar é um ato da vontade que escolhe descansar no caráter de Deus quando a lógica não alcança o quadro inteiro. Abrão ouviu um chamado sem mapa e andou. Mais tarde, sobre o monte, confiou que Deus proveria, e Deus proveu. Confiar não é cruzar os braços, é avançar obedecendo ao que já foi revelado, enquanto o resto se revela no tempo certo. Aplicação prática: entregue seus planos diante do Senhor com honestidade, admitindo medos e limitações, e faça o próximo passo possível com responsabilidade. Quando os resultados demorarem, recuse atalhos duvidosos e lembre-se de que Deus não se atrasa nem se precipita. Reoriente a agenda para cultivar hábitos que fortalecem a confiança: oração diária, meditação nas Escrituras, silêncio para ouvir, serviço ao próximo. A fé cresce quando é exercitada. Se uma porta fechar, avalie, aprenda e continue íntegro, pois quem confia não negocia princípios para acelerar processos. 3 perguntas ajudam a consolidar estas lições. Isso honra o Senhor, está de acordo com conselhos sábios, e posso seguir confiando se não entender tudo agora.
Se duas respostas forem sim, e a terceira exigir fé, avance com prudência e serenidade. O livro de Provérbios nos convida a esse caminho firme. Reverência que orienta, humildade que aprende e confiança que sustenta. Quando o coração se inclina diante de Deus, o ouvido se abre para a instrução e a mente encontra descanso para obedecer. Essa tríade forma o alicerce de uma vida que floresce com consistência, sem estalos de impulsividade. O resultado prático aparece em decisões mais justas, palavras mais ponderadas, relacionamentos mais estáveis e trabalho mais fecundo. Começar por aqui é sábio, porque reorganiza o interior antes de corrigir o exterior. Quem teme ao Senhor passa a ter um filtro para desejos desordenados. Quem ouve instrução amplia repertório e evita erros repetidos. Quem confia de coração inteiro sustenta perseverança nas estações longas. É assim que a sabedoria, mais do que informação, vira transformação. Ao concluir esta primeira etapa, desafie-se a praticar ainda hoje. Honre a Deus em uma escolha concreta. Peça a alguém de confiança um conselho sobre um tema específico e entregue um plano nas mãos do Senhor, comprometendo-se com o próximo passo possível. Esses gestos simples inauguram uma nova rotina. E rotinas, quando orientadas pela verdade, constroem destinos. A quarta lição é guardar o coração acima de tudo. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na linguagem bíblica, é a sede da vontade, das emoções e dos pensamentos. Ele é o centro que governa ações visíveis e invisíveis. Se o coração estiver contaminado, a vida se corrompe. Se o coração estiver limpo e bem guardado, a vida floresce. Guardar o coração significa vigiar aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelas palavras que aceitamos como verdade. Davi, mesmo perseguido por Saul, manteve o coração livre de amargura, e isso o preservou para reinar com justiça. Em contrapartida, Caim não vigiou o coração contra a inveja, e o resultado foi tragédia. Aplicação prática: filtre conteúdos, evite ambientes tóxicos e cultive gratidão diária. Coloque limites naquilo que alimenta rancor e permita que a paz de Cristo seja o árbitro interior. Anote num diário não apenas preocupações, mas também bênçãos diárias para treinar o coração a enxergar a fidelidade de Deus. A quinta lição é não ser preguiçoso. Em Provérbios 6:6-8 encontramos o conselho: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior nem oficial nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. A formiga é exemplo de disciplina e visão de futuro. Ela age com constância, sem precisar de supervisão. A preguiça, ao contrário, adia tarefas, perde oportunidades e enfraquece sonhos. Salomão alerta que a pobreza vem como ladrão para quem prefere a inércia. José, no Egito, foi promovido porque em cada fase trabalhou com diligência, mesmo quando era escravo ou prisioneiro. Essa postura o levou a governar e alimentar nações. A aplicação prática é organizar rotina, definir metas realistas e agir de maneira consistente, mesmo nos dias de desânimo. Trabalho é a expressão de adoração a Deus, pois o Criador nos fez para cultivar e multiplicar. O descanso é necessário, mas a negligência é inimiga do propósito. A sexta lição é a resposta branda desviar o furor. Provérbios 15:1 ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que sai da boca pode acalmar tempestades ou provocar incêndios. Muitas discussões que crescem em proporção poderiam ter sido evitadas com uma resposta calma, sem elevar o tom. Abigail, esposa de Nabal, evitou uma tragédia ao se apresentar diante de Davi com humildade e palavras sábias, interrompendo uma vingança. Já o povo de Israel muitas vezes inflamava a ira de Moisés com murmurações constantes, e isso custou caro em sua caminhada. Aplicação prática:
Em momentos de tensão, faça uma pausa antes de responder. Ore em silêncio, escolha palavras que tragam luz em vez de combustível para a briga. Uma palavra calma pode preservar relacionamentos, salvar um casamento, fortalecer amizades e até proteger empregos. Em vez de reagir impulsivamente, responda com mansidão e verá portas de paz se abrirem. Essas 3 lições se conectam de forma poderosa. Guardar o coração é cuidar da fonte de tudo. Trabalhar com diligência é cultivar o campo da vida. Responder com brandura é proteger relacionamentos. O coração vigiado impede que paixões ruins dominem. A disciplina diária leva a resultados duradouros. A palavra branda neutraliza conflitos e abre espaço para reconciliação. Na prática, essa tríade transforma a vida interior, o desempenho exterior e as relações ao redor. Quem vigia o coração, trabalha com excelência e fala com sabedoria, vive como reflexo da própria sabedoria de Deus. Ao aplicar essas verdades, você se perceberá mais equilibrado, produtivo e pacífico. O coração protegido será fonte de decisões firmes. O trabalho fiel abrirá portas inesperadas. As respostas brandas criarão caminhos de paz onde antes havia muros. Provérbios não fala de teorias, mas de exercícios diários que se tornam estilo de vida. Que estas lições moldem sua rotina, para que sua vida seja testemunho vivo da presença do Senhor. A 7ª lição é que a soberba precede a queda. Provérbios 16:18 ensina: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é um dos maiores obstáculos à sabedoria. Ele faz com que a pessoa se ache capaz de seguir sem Deus, de ignorar conselhos e de subestimar limites. A Bíblia apresenta muitos exemplos dessa verdade. Lúcifer, no céu, exaltou-se acima do Criador e perdeu a posição que tinha. O rei Nabucodonosor se orgulhou de seus feitos e foi humilhado até reconhecer a soberania de Deus. A soberba cega o julgamento, cria ilusões de autossuficiência e pode destruir famílias, amizades e carreiras. A aplicação prática dessa lição é cultivar humildade diariamente. Reconheça que todo talento, oportunidade e vitória vem de Deus. A gratidão transforma a soberba em louvor, e o reconhecimento do Senhor coloca cada passo sob proteção. A 8ª lição é que a alegria do coração é bom remédio. Provérbios 17:22 declara: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A alegria genuína fortalece corpo e alma, equilibra emoções e favorece relações saudáveis. Essa não é a alegria superficial que depende de circunstâncias, mas a profunda que nasce do relacionamento com Deus. Paulo e Silas, mesmo presos, cantaram louvores e experimentaram libertação e fortalecimento interior. Aplicação prática. Encontre razões para louvar diariamente. Registre bênçãos. Sorria mesmo em meio a desafios e compartilhe alegria com quem convive com você. Um coração alegre cria imunidade contra a ansiedade, rancor e desânimo. A 9ª lição é que muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. Provérbios 19:21 afirma: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Planejar é natural, mas depender da própria estratégia, sem considerar a vontade de Deus, é arriscado. Jonas quis fugir de um chamado divino, mas o propósito de Deus prevaleceu, levando-o a cumprir missão e salvar vidas. Aplicação prática. Planeje com responsabilidade, mas mantenha flexibilidade diante da direção divina. Ore pedindo discernimento. Peça confirmação pela palavra e por pessoas sábias. Entenda que ajustes inesperados podem ser bênçãos disfarçadas. A confiança no plano de Deus evita frustração, desespero e decisões precipitadas. Essas 3 lições nos lembram de 3 pilares da vida sábia: humildade para evitar a queda, alegria que sustenta a alma e confiança no propósito divino que orienta cada passo. A soberba nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima. O desânimo nos enfraquece, mas a alegria nos fortalece.
Planejar é importante, mas a submissão ao Senhor nos protege de caminhos errados. Ao aplicar essas verdades diariamente, percebe-se transformação interna e externa. O coração que pratica a humildade, mantém alegria e confia em Deus, se torna fonte de bênçãos, decisões prudentes e relacionamentos saudáveis. Para colocar em prática, observe 3 atitudes concretas. 1. Antes de agir, avalie se a decisão demonstra humildade ou orgulho. 2. Cultive momentos de gratidão e louvor, mesmo quando os desafios aparecem. 3. Reveja planos à luz da palavra e do conselho de Deus, ajustando sempre que ele mostrar outro caminho. Quando essas práticas se tornam rotina, a vida se torna mais equilibrada, firme e alinhada com o propósito do Senhor. A sabedoria bíblica, aplicada dessa forma, não é teoria, mas ferramenta de vida que constrói caráter, protege relacionamentos e orienta decisões. Essas lições fortalecem o interior, moldam atitudes externas e estabelecem padrões consistentes para a vida cotidiana. A humildade protege, a alegria edifica e a confiança na vontade divina dirige. Ao concluir esta parte, pratique cada princípio, reconheça limites, escolha a alegria intencionalmente e entregue seus planos nas mãos do Senhor. Ao fazer isso, cada passo que você der será sustentado por sabedoria divina, transformando desafios em oportunidades e rotinas em testemunhos vivos da fé. A 10ª lição é que quem anda com os sábios será sábio. Provérbios 13:20 ensina: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. A convivência diária molda hábitos, pensamentos e escolhas. Estar próximo de pessoas sábias é como receber treinamento constante. Absorvemos conselhos, vemos exemplos e somos incentivados a agir com prudência. Davi teve Jonatas como amigo fiel, alguém que o encorajava a obedecer a Deus, oferecendo apoio espiritual e emocional. Em contraste, Sansão, cercado de influências erradas, perdeu força, visão e propósito. Aplicação prática. Examine com quem você se relaciona mais, avalie se essas pessoas edificam ou desviam, e busque a aproximação de mentores e amigos que estimulem a fé, a integridade e a responsabilidade. Frequentar grupos de estudo bíblico, servir juntos e trocar experiências fortalece o caráter e aumenta discernimento. A 11ª lição é que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16:8 declara: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. A sociedade valoriza resultados rápidos e riqueza a qualquer custo, mas a palavra nos ensina que a integridade vale mais do que qualquer acúmulo material. Acã, ao tomar o que não lhe pertencia, trouxe derrota sobre si e sobre o povo de Israel. Já José, mesmo injustiçado e vendido como escravo, manteve sua fidelidade e foi exaltado. Aplicação prática. Seja íntegro em negócios, relacionamentos e decisões pessoais. Recusar atalhos duvidosos preserva a reputação, evita perdas futuras e cria um testemunho de fidelidade. Pequenos ganhos obtidos honestamente superam qualquer vantagem conquistada por meios corruptos. Integridade é investimento eterno, enquanto riqueza sem princípios pode ser passageira e destrutiva. A 12ª lição é que a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Saber esperar pelo momento certo para falar é sinal de sabedoria. Ester arriscou sua vida e falou ao rei no momento adequado, salvando seu povo. Palavras precipitadas podem provocar conflitos irreversíveis, enquanto palavras ponderadas restauram, incentivam e abençoam. Aplicação prática. Antes de falar, ore e avalie a situação, considere as consequências e escolha o tempo adequado. Em reuniões, discussões familiares ou decisões de trabalho, a palavra certa no momento certo pode mudar resultados, curar feridas e abrir portas que estavam fechadas. O silêncio estratégico é tão valioso quanto a fala, e a ponderação é sinal de maturidade. Essas 3 lições
se complementam. Estar com pessoas sábias ajuda a manter integridade e fortalece a maneira de falar. Convivência, caráter e comunicação correta formam um triângulo que protege e potencializa decisões. Quem se cerca de bons exemplos aprende a agir com prudência. Quem valoriza a integridade mantém estabilidade e credibilidade. Quem fala no tempo certo constrói confiança e evita danos irreversíveis. Aplicando essas práticas diariamente, cada área da vida, pessoal, familiar, profissional e espiritual, se beneficia de forma consistente. Para aplicar estas verdades, reflita diariamente. Analise suas companhias. Confirme se seu comportamento reflete justiça e integridade e pratique a arte de falar no momento adequado. Pequenas ações repetidas constroem hábitos sólidos, e hábitos sólidos moldam caráter. Quando essas lições se tornam rotina, decisões importantes são tomadas com discernimento, relacionamentos se fortalecem e oportunidades se multiplicam sem gerar arrependimentos. Cada escolha sábia é um passo na direção da vida que Deus planejou. E a fidelidade a princípios bíblicos garante que o caminho seja firme, produtivo e alinhado à vontade divina. Parte 5. Lições. 13, 14 e 15. Conclusão. A 13ª lição é que não se deve se gloriar do dia de amanhã. Provérbios 27:1 ensina: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. A vida é imprevisível, e a confiança excessiva na própria capacidade ou nos planos humanos gera frustração e decepção. Tiago reforça esse princípio ao orientar que devemos dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A verdadeira sabedoria reconhece que cada dia é um presente e que a soberania de Deus direciona os acontecimentos. Aplicação prática: planeje, mas mantenha o coração flexível diante da vontade de Deus. Avalie decisões importantes diariamente à luz da oração e da palavra, entendendo que ajustes podem ser bênçãos disfarçadas. Aceitar que não controlamos tudo é libertador e previne a ansiedade. A 14ª lição é que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Provérbios 12:4 declara: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A Bíblia valoriza caráter, dedicação e temor a Deus dentro do lar. A mulher virtuosa descrita em Provérbios 31 é temente a Deus, diligente, sábia e fonte de segurança e alegria para a família. Homens e mulheres que cultivam integridade, amor, disciplina e fé constroem lares firmes e abençoados. Aplicação prática: desenvolva caráter e hábitos virtuosos em casa, priorizando diálogo, serviço mútuo, oração e respeito. Essa postura fortalece relacionamentos, transmite valores às gerações e transforma o ambiente familiar em refúgio e escola de sabedoria. A 15ª lição é que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10:22 afirma: A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Prosperidade verdadeira não se mede apenas em bens materiais, mas na plenitude de vida, na paz, na saúde, nos relacionamentos e na força para cumprir propósitos. Salomão pediu sabedoria, não riquezas, e recebeu ambas, mostrando que Deus honra quem busca a orientação dele. Aplicação prática: confie que a provisão e a prosperidade vêm do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todo esforço e obediência serão multiplicados de maneira que você não pode prever. A bênção de Deus garante sustento sem dor adicional, trazendo equilíbrio e plenitude. Essas 3 últimas lições fecham o ciclo das 15 chaves de Provérbios para a vida diária. Elas nos lembram que o futuro pertence ao Senhor, que caráter e virtude moldam o lar e que a verdadeira prosperidade vem dele. Ao internalizar essas verdades, percebemos que cada escolha diária importa. Glorificar Deus, cultivar integridade, investir em relacionamentos e confiar nele transformam pequenas decisões em frutos duradouros. Para aplicar na prática,
reflita diariamente. Viva cada dia em humildade e gratidão. Fortaleça o lar com princípios virtuosos e confie plenamente na provisão de Deus. Estabeleça hábitos de oração, meditação na palavra, reflexão sobre decisões e entrega do futuro ao Senhor. Ao fazer isso, sua vida não será apenas repleta de conselhos lógicos, mas guiada pela sabedoria divina, capaz de resistir às adversidades, produzir frutos sólidos e manter o coração tranquilo. O conjunto das 15 lições constrói um padrão de vida que protege o interior, organiza escolhas, conduz relacionamentos e abre portas para oportunidades alinhadas ao plano divino. Ao terminar este estudo, permita que estas lições guiem sua rotina. Analise decisões à luz da sabedoria, proteja seu coração, pratique diligência, fale no tempo certo, mantenha a alegria, confie no plano de Deus, valorize amizades e relacionamentos, pratique humildade, construa caráter no lar e dependa da bênção do Senhor. Essas práticas fazem da sabedoria não apenas uma coleção de ideias, mas uma força transformadora que se manifesta em cada aspecto da vida. Ao aplicar, viva cada dia como oportunidade de ser guiado, moldado e fortalecido pelo Senhor, permitindo que o aprendizado de Provérbios se traduza em vida real, com resultados duradouros, paz e testemunho vivo da fé.